Queridos irmãos e irmãs no Senhor, que alegria estarmos neste único dia, que é o dia da Páscoa, que já celebramos por ser tão grande em 8 dias. Hoje se completa a 8ª Pascal. Que bênção que o ressuscitado está em nosso meio, e Ele quis se apresentar a nós, ressuscitado, assim, Jesus misericordioso. Que bênção que Jesus misericordioso entrou na nossa vida, não é? Sim ou não? Que bom, o seu amor, Ele está no meio de nós, acabou de nos abençoar, Jesus, o Santíssimo Sacramento, e certamente vai ser uma grande bênção também este momento para nós. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando esta festa da misericórdia dentro desse ano jubilar, o ano da esperança, e temos como tema nesse ano: sois a doce esperança do pecador. Jesus é a nossa esperança, a esperança da nossa cura e libertação completas. Ele é a nossa cura, é a nossa salvação. Por suas chagas nós somos curados. E ontem nós tivemos um dia especial. Foi o sábado, todo voltado para a enfermaria de Nossa Senhora, não foi isso? Sim ou não, gente? Na sexta, a Adriana nos lembrava também, padre, a respeito do ano jubilar, das graças desse ano. Mas o dia de ontem foi o dia passado com Nossa Senhora. Ela é enfermeira. E aí vimos, já de manhã, o padre Francisco Amaral falando sobre a Virgem Santíssima, a Suelen, depois à tarde, com a sua vida, o seu testemunho, que certamente viveu muitas tensões, muitas dificuldades com câncer, e graças a Deus hoje canta aqui também a vitória de Deus na sua vida, que quis que ela continuasse a sua missão aqui na Canção Nova, neste mundo. E nós queremos, no dia de hoje, continuar na enfermaria de Nossa Senhora, mas na enfermaria de Jesus. Nossa Senhora, essa grande enfermeira padrão, Jesus que é o médico. Todos nós que temos Jesus como a nossa esperança, ficamos muito enternecidos quando escutamos Jesus dizer: eu não vim para os que não precisam de conversão. Eu não vim para aqueles que se acham sãos. Eu vim para os pecadores. Não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. E Jesus disse, Ele veio com misericórdia para os pecadores. O dia de hoje, o dia da festa da misericórdia, é a festa em que todos os pecadores podem se aproximar, podem entrar na festa, podem comer da ceia do Senhor. Claro, os pecadores que querem conversão, que querem mudança de vida. Quem é que precisa do médico Jesus? Ele é a nossa doce esperança. E interessante que no dia de hoje nós temos uma realidade muito especial. No momento das 11 horas, 11h15, nós vamos passar com um grande lenço. Vocês sabem, todos os dias a gente reza aqui, especialmente nas terças-feiras, nós rezamos pelos enfermos, no texto da misericórdia. E o quanto a gente fala a respeito do lenço abençoado,
que é um sacramental. E quantas pessoas o adquirem para levá-lo aos hospitais? Quem é que já fez essa experiência de levar o lenço para o enfermo? Levar um lenço, porque pode ficar ali do lado, debaixo do travesseiro, do lado da cama, a pessoa pode colocar aqui no peito, até rezar em cima da enfermidade, porque o enfermo ali fica deitado, e ter a oportunidade de ter a imagem de Jesus, que ele pode rezar, como nós temos a imagem do Senhor Jesus aqui, que nós podemos nos dirigir a Ele. Pois bem, a Dani trouxe essa inspiração, e que nós vamos passar com esse grande lenço sobre aqui a arquibancada, sobre as nossas vidas, aqui no centro. Agora a gente não vai fazer uma coisa simplesmente como, sei lá, uma torcida de futebol simplesmente que faz ali na sua euforia. Esse lenço foi abençoado na missa quinta-feira, e ele vai passar por sobre nós como um sacramental, e com a nossa oração, pedindo a cura e libertação do nosso corpo e das nossas almas. A cura do nosso corpo e das nossas almas. Então será também com muita devoção, com muita veneração a Jesus misericordioso que nós vamos viver isso. Agora, para que alcancemos a cura das nossas almas, é preciso primeiro reconhecer que nós temos uma enfermidade. Ninguém vai ao médico, quer dizer, tem algumas pessoas, eu até dizer assim, que ninguém vai ao médico se não tem enfermidade, mas sei que tem algumas pessoas que vão, às vezes só para conversar, né? Tem gente que às vezes tem uma realidade de viver muito sozinho, e que vai ao médico às vezes para conversar. Mas não é o nosso caso aqui. Se nós precisamos da cura do Senhor, se viemos à enfermaria de Nossa Senhora, se viemos ser tratados pelo médico Jesus, é porque alguma coisa deve ter. E hoje, nesta manhã, eu quero falar sobre a cura das doenças espirituais. Então peço, já estou vendo que vocês estão atentos, mas cada vez mais atenção, porque a fé vem pela audição, e é escutando. Às vezes eu preparei uma coisa aqui, talvez até para dar uma ênfase numa coisa, mas às vezes Jesus vai te curar com uma outra coisa, né? Vai te falar e vai falar a mim também, porque enquanto falo, escuto. Às vezes é numa outra coisa que nosso Senhor vai falar ao nosso coração. Então muita atenção, para deixar a palavra de Deus, a semente cair em nosso coração. Então, não é hora de ficar olhando no celular, não é hora de ficar tirando a atenção do outro. Vamos fazer essa caridade. Eu gostaria de tomar a palavra de Deus, você que está com as Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 7, versículos de 14 a 25. Romanos capítulo 7, 14 a 25. Se você não está com a Bíblia, na próxima você traz, tá? Mas vai acompanhando aí. Você em casa pode pegar a Sagrada Escritura. Esse texto em que São Paulo fala da nossa condição, a nossa fraqueza por causa do pecado, a grande ferida e a grande doença da humanidade, e que Jesus quer nos curar, quer nos libertar. Diz assim São Paulo: sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido ao pecado. De fato, não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas o que detesto. Se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Nesse caso, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. De fato, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois querer o bem está ao meu alcance, mas não realizá-lo. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora,
se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei: quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei de minha mente e me aprisiona na lei do pecado, que está nos meus membros. Infeliz que eu sou! Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, pela minha mente sirvo a lei de Deus, mas pela carne sirvo a lei do pecado. Muitos de nós já conhecemos esse texto. São Paulo fala então dessa realidade que nós sentimos dentro de nós. A lei do pecado, a lei da justiça, a lei do pecado. Nós sabemos o que é o bem, mas quando a gente percebe, acabou o dia e a gente não conseguiu realizá-lo. E às vezes aquilo que a gente não queria fazer, a gente repetiu, fez de novo. A gente se alegra em vir para a festa da misericórdia, tem que se alegrar mesmo e pedir a graça de Deus para não pecar. Mas às vezes a gente vai lá e se depara com a nossa fraqueza. É importante a gente descer na enfermaria a nossa realidade. Quando a gente vai diante do médico, o médico quer saber como é que nós estamos realmente, vai nos examinar para saber como é que estamos. Não adianta você ir lá para o médico e falar assim: vou mostrar só 50% da minha doença, só vou falar 50% da verdade. A gente tem que mostrar: doutor, eu estou com isso aqui, mas aquilo que às vezes a gente tem até vergonha, às vezes a gente tem que até numa situação, dependendo da enfermidade, até mostrar uma parte íntima para o médico, para a médica, mas tem que mostrar. Estou lembrando aqui do Padre Léo, contando uma vez que ia fazer uma cirurgia, e tem aquela bata, né, que dá ali para o paciente, e ele falando que vestiu o contrário. A enfermeira falou: não, você tem que virar, tem que mostrar, tem que deixar, tem que virar o contrário aí, né? A gente não tem jeito, tem que mostrar. E eu gostaria da sua atenção, porque eu vou tomar aqui algumas partes do Catecismo da Igreja Católica que fala da nossa enfermidade. A partir do número 386, vou pegando alguns números, 386, 387, vou seguindo. Mas você vai escutando aí, diz assim: o pecado, 386, o pecado está presente na história do homem, ponto. Isso é uma realidade, gente. Aí diz assim no catecismo: seria vão tentar ignorá-lo ou dar outros nomes a esta obscura realidade. Para tentar compreender o que é o pecado, temos que primeiro reconhecer o laço profundo que une o homem a Deus. Fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade de recusa e oposição a Deus, embora continue a pesar na vida do homem da história. Então a primeira coisa é que existe uma aliança entre Deus e nós, e o pecado é uma recusa. Eu estou de costas aqui para a imagem, mas não estou dando costas para Jesus. Mas o pecado é de fato, voluntariamente eu digo: eu não quero olhar para a sua face, eu não quero, Senhor, eu viro as costas, eu quero outra coisa. Isso é o pecado. Continua o catecismo: a realidade do pecado, do modo particular, e do pecado das origens, só se esclarece à luz da revelação divina. Às vezes a gente não percebe esse pecado, ou não percebia, até Jesus vir e mostrar a gravidade do nosso pecado. Só a gente olhar para a cruz que a gente vê a gravidade do pecado. Veja só, que é a revelação divina que mostra a nós. Não se pode reconhecer claramente o pecado se somos
e somos tentados a explicá-lo unicamente com a falta de maturidade. Às vezes, quem não tem fé vai explicar o pecado assim, a fraqueza humana assim, dizendo, não, isso aqui é só uma falta de maturidade, quando você crescer, como uma fraqueza psicológica. Foi um erro, mas não é um pecado. Consequência necessária de uma estrutura social inadequada. Então o homem erra, o homem é mau, não é porque tem uma desordem no seu interior, é por causa da sociedade. É claro que existe sim a influência nossa na sociedade e a sociedade em nós, mas o pecado não é fruto de uma engenharia social inadequada. Continua o catecismo e destaco aqui: só no conhecimento do desígnio de Deus sobre o homem é que se compreende que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amarem-se mutuamente. Deus nos deu a liberdade para que a gente o ame, porque Ele não quer forçar ninguém a amá-lo, mas a gente abusa disso, diz, já que eu posso escolher um outro caminho, eu vou escolher outro caminho. Só que a queda não começa aqui. Deus falou com o homem lá nas origens, Adão e Eva, a gente lembra? Deus disse, olha, está aqui, o caminho é esse, não faça isso. E o homem estava lá, na amizade com Deus. Só que antes da queda do homem, teve a queda de quem? Do diabo, gente. Ele é o autor, ele foi o primeiro a desobedecer. Veja, ele foi o primeiro a dizer não. Não servirei, não quero te servir, não quero que sejas Deus para mim, eu vou ser Deus de mim mesmo. Rebelde, por malícia, por maldade, é mal porque quis ser mal, Deus o fez bom, mas ele, criatura, se rebelou contra Deus. E aí, ele não achou bom ficar sozinho com seus anjos decaídos, os demônios. Ele então quis rebelar a cada um de nós contra Deus. E aí ele vai tentar o ser humano. Veja, aí a fraqueza nossa. O pecado de Satanás é realmente, ele é o autor, do pecado. É um pecado realmente mais maldito de todos, porque pecou e nos enganou. Mas o homem também, nós vamos ver, não confiou na palavra de Deus. Então, realmente, tem uma malícia maior no pecado de Satanás. Nós fomos enganados, mas também quisemos. A queda dos anjos. Mas veja aqui, o homem tentado pelo diabo, diz o catecismo 397. O homem tentado pelo diabo deixou morrer no coração a confiança no seu Criador. Gente, uma das coisas que Jesus mais fala no diário, que fere o seu coração, é a falta da confiança. Abusando da liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisso consistiu o primeiro pecado do homem. Daí em diante, todo pecado será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Deus, que nos criou bons por amor, disse, olha, obedeça-me e você vai ter a vida. A gente acha, o demônio colocou a semente da desconfiança. E a gente então começou a desconfiar da bondade de Deus. Veja como é que nós sentimos as consequências disso na nossa vida. Quando a gente vive um momento de sofrimento, muitas vezes a tentação é pensar o quê? O pensamento mesmo. Deus me abandonou. Deus não me ama. Deus se esqueceu de mim. Deus não está comigo. E a gente é tentado a não confiar, mesmo sabendo da cruz, mesmo sabendo da ressurreição, a desconfiar da bondade. E veja, depois que entrou este pecado, o catecismo diz que entrou uma inundação de pecado na humanidade.
Aí vai lá, Caim mata Abel, começa as guerras, irmão contra irmão, povo contra povo. A gente vê que Deus tem que fazer de novo uma outra aliança com Noé. Diz o catecismo ainda: neste pecado o homem preferiu a si próprio a Deus, e por isso desprezou a Deus, optou por si próprio contra Deus, contra as exigências de sua condição de criatura, e daí contra o seu próprio bem. Veja, gente, começa a desordem. A primeira desordem é interior. O homem passa a ver o bem como mal e o mal como bem. Deus aparece no jardim e ele já se esconde, com medo. Começa a ver o bem como mal, como ameaça. E começa a preferir o seu próprio bem, contra si mesmo. E esta é a grande desordem do pecado. É a gente já começar a querer o mal para nós mesmos. Com o pecado a gente fica cego. A gente nasce, graças a Deus o batismo vem nos libertar, mas o pecado original faz com que a alma nascesse cega, nascesse com os olhos da alma fechados. A gente nasce, o bebê vai depois abrir os olhinhos, mas o pecado faz com que a alma nasça cega, não vê, nem escuta. É preciso então do batismo, da luz da fé. Mas aqui já é o remédio, a gente vai falar depois. A gente começa a ter um olhar viciado. Só você olhar para um viciado, que você nota bem esse amor de si contra si, desordenado por si mesmo. Que ele acha que naquilo que ele vai consumir está a felicidade dele, mas ali está o destruindo, não é assim? Seja bebida, seja droga. Acha que a salvação vai estar ali, mas na verdade está se destruindo. Essa é a desordem que o pecado causou no nosso interior. O nosso olhar fica viciado. A gente não consegue enxergar direito. Trago aqui alguns exemplos. Talvez você já tenha ouvido aquele exemplo. Veja como o olhar fica trocado, o olhar fica viciado. Aquele exemplo do noivo que presenteia a sua noiva. Então o noivo vai lá, traz um presente, um anel, para mostrar o seu amor, a sua aliança. Olha a aliança que Deus fez conosco, a sua relação. E dá para a noiva um anel muito bonito, de brilhantes. E ela, meu Deus, ela vê o quanto que o noivo a ama por aquele anel. E aí eles namoram ali e tudo, mas um vai para casa, o outro vai para outra casa. Aí no outro dia ela já acorda cedo olhando para o anel, aí já olha, põe no dedo e beija. Nossa, que anel maravilhoso, ele me ama muito. Aí no outro dia de novo, e daqui a pouco ela passa o dia, ela não quer nem comer mais, ela quer ficar só beijando o anel, com tudo, né? Ela já dá tchau, não mais assim, né? Dá tchau assim. Fica assim, né? Fica assim. Ela só quer saber do anel e tira selfie, e não sei o que, e não sei o que. Aí o noivo liga, ela não quer atender porque ela não tem tempo para ele, porque ela tem tempo para o anel. Aí ele, não, se deve ter acontecido alguma coisa. Vai lá na casa dela, chama, aí a mãe dela diz, olha, teu noivo está aí. Ela diz, não, fala para ele que eu estou ocupada. Ai, que anel maravilhoso. Veja, o anel que é para manifestar o amor e para tornar a união ainda mais forte, ela, louca, se apaixona pelo anel e se esquece do noivo. Veja, Deus nos deu toda a criação, todo o bem. Nós mesmos somos um dom de Deus. Tudo que nós temos, o nosso corpo, a nossa família. Mas a gente se agarra a uma dessas coisas e se esquece do noivo,
Olha que desordem. Pior, a gente acha que Deus é nosso inimigo, que Deus quer nos escravizar. Tem gente que acha isso, diz, não, a Igreja Católica quer escravizar. Esse negócio de fé é só para nos prender. Não, eu quero ser livre, eu não quero saber disso. Eu quero, então, dar um sentido. Eu sou o homem novo, um sentido novo para a minha vida, para a história humana. Agora é o homem, é a razão, é a potência humana. E aí, quando o homem mais dizia da luz da razão, a gente teve as histórias das grandes guerras, e estamos ainda em guerra. Veja, o culto do homem, o que causa? Causa dano a si mesmo, a própria humanidade. A gente tem Deus muitas vezes como uma ameaça. A gente vê invertido. A gente não consegue enxergar direito. A gente precisa dar a verdade a nós mesmos. Atendi um casal uma certa vez. Para você olhar como é que a gente não enxerga direito as coisas. A gente fica olhando para nós mesmos. Essa doença que a gente tenta se defender ou tenta se agarrar a nós mesmos. Como Jesus diz, quem quer salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida é que vai salvá-la. Mas a gente quer dar a salvação a nós mesmos, e a gente não percebe os mecanismos, o nosso conhecimento que ficou afetado pelo pecado. A gente mente para nós mesmos, a gente se engana. Tenho 2 exemplos, esse aqui do casal, mas primeiro um engraçado do meu sobrinho. Eu contei aqui uma outra vez. Meu sobrinho com uns 4 anos de idade, mais ou menos, pegou a tesoura e cortou a sobrancelha. Criança, né? Pegou a tesoura, minha mãe estava dormindo, minha mãe que cuidava dele. Ele chama de voinha, minha mãe. Foi lá e cortou a sobrancelha. Aí ficou com medo, né, do castigo. Qual a desculpa que ele vai arrumar? Quando minha mãe acordou, aquele sono da tarde, minha mãe acordou e viu lá, né? Quer dizer, ele já chegou para ela e já disse assim, voinha. Aquele jeito, né? Voinha, eu dormi e quando eu acordei estava assim. O medo do castigo faz a gente inventar cada coisa. Esse casal chegou para mim aqui reclamando do filho, porque o filho, agora já com seus 17, 18 anos, acho que até um pouquinho menos, estava agora com um comportamento diferente, que era, ele não queria mais ficar com a porta do quarto aberta, ele talvez não falava mais de si como antes, a mãe queria saber, e estava ficando um pouco mais recluso, mas também estava querendo fazer uma experiência fora, ir para o sul do país, para estudar, para fazer aquilo, e a mãe não queria, porque o medo de perder o filho, e não sei o que, e vai a conversa, vai, e eu escutando, né? A conversa vai, e eu escutando. E você percebia que, na verdade, o filho estava crescendo naturalmente, tendo naturalmente a sua independência, porque uma coisa é uma criança com 4 anos de idade, com 5 anos de idade, com 7 anos de idade, com 11 anos de idade, outra já é com 16, 17, 18. Gente, é normal que a pessoa comece a ter independência e queira pensar na sua vida e sair de casa muitas vezes. Só pensar, quem casou aqui teve que casar, morar com outra pessoa, sair de casa, trabalhar, constituir a sua vida, mas a mãe não percebia que na verdade ela estava sufocando. E ele fechar a porta era uma forma de dizer, pelo amor de Deus, dá um tempinho para mim. E era um bom rapaz.
conversamos bastante. E ela reclamava de um lado que ele não tomava iniciativa, mas de outro lado, quando ele queria tomar uma iniciativa para conduzir a sua vida, estudar e não sei o que, ela não queria deixar. Homem, corte esse cordão umbilical a segunda vez, pelo amor de Deus. Veja, eu entendo que a mãe quer proteger. Imagina, saiu aqui do seu ventre, viu o bebezinho crescendo, né? E tudo. Mas tem que crescer na liberdade. Mas a pessoa, ela não conseguia enxergar, gente. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Ela não conseguia enxergar. Eu fui ali com muita delicadeza, mostrando para ela e para o pai o caminho de responsabilização que devia fazer com o filho. Porque ele não estava aguentando mais ser sufocado daquele jeito. E daí ela já saiu dali dizendo, estou vendo que eu é que preciso de ajuda. Eu é que preciso. E aí, na verdade, o atendimento foi voltado para os pais, para mostrar o quanto que eles precisavam, na verdade, era enxergar o seu medo e ter que trabalhar na liberdade, como Deus trabalha com a nossa liberdade. Veja, gente, o caminho, e eu já estou entrando aqui no caminho de cura, que é o caminho de deixar que a luz de Cristo nos ilumine, a verdade do Evangelho nos ilumine. Agora, a verdade, muitas vezes, ela dói. Por isso a gente quer fugir. Por isso que, voinha, eu acordei assim. É muito mais doloroso aí o casal ter que olhar que eles que precisam agora trabalhar em si, melhorarem. É muito difícil para Adão e Eva ter que se colocar diante de Deus e dizer, o Senhor me disse para fazer tal coisa e eu fiz errado. Dói, mas é a cura, é o remédio. Veja, nós começamos dizendo, sois a doce esperança do pecador, né? Sois a doce esperança do pecador. Lembremos, Ele é um médico, e Ele vem para nós não para condenar. A mensagem do Evangelho não é de condenação. Ainda que o médico tenha que fazer cirurgia, tenha que meter o dedo na ferida mesmo, e às vezes a anestesia nem pega direito, ele tem que fazer aquilo para salvar. Veja o que Jesus viveu na sua própria carne para nos salvar. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então o médico vem para nos salvar, e essa é a nossa esperança. Se a gente tivesse uma doença grave e soubesse, olha, na sua cidade, soubesse que tinha chegado o melhor médico, o especialista, todos os pacientes que foram nele, ele conseguiu salvar. Mais de 500 cirurgias, e todas elas com eficácia. E ele chegasse para você e dissesse, olha, sua doença é grave, mas fique tranquilo, nós temos os melhores equipamentos, melhor anestesista, fique tranquilo, eu já tratei várias vezes desse pecado. Ou desse pecado não, né? Jesus sim, dessa doença, pode ficar tranquilo. Veja, sabemos que mesmo um médico desse pode uma vez falhar, né? Mas Jesus não falhou e não falha. Então a nossa esperança é nele. A nossa esperança é nele. Agora veja, não quer dizer que fazer uma cirurgia, fazer um tratamento não vai ter a sua luta, os seus sacrifícios.
E é interessante, meus irmãos, esse ano a gente está falando da esperança, a virtude teologal da esperança. Vamos dizer assim, a esperança está aqui, embaixo dela tem uma outra virtude cardeal chamada fortaleza, que está dentro da esperança. Porque a fortaleza faz com que a gente tenha força para enfrentar grandes empreendimentos, grandes lutas, alcançar um bem árduo, por causa da esperança na salvação. A gente diz, não, por causa do céu, eu enfrento tudo. Então a gente vai lá com força. Então é a audácia, a ousadia. Mas também a fortaleza tem uma outra característica que é a resistência. Quando você também, digamos, é atacado. Ou então quando você, teve que passar por uma enfermidade, por exemplo. A gente diz, nossa, fulana de tal é muito forte, não é? Ela enfrentou isso, essas dificuldades, o esposo morreu, teve que criar os filhos. A pessoa tem muita força, a fortaleza. Só que dentro, esperança, fortaleza, dentro da fortaleza tem algo que a gente chama de paciência. Paciência, fortaleza, esperança. Essa capacidade de aguentar o sofrimento por causa de um bem maior, a esperança, e por amor a Deus, e fé no que Ele disse, chama paciência. Paciência, da sua origem latina, do latim, pati, quer dizer a arte de sofrer. Ou melhor, a arte de saber sofrer, com fé, esperança e caridade e amor. A arte de saber sofrer. Agora uma outra palavra para falar sobre a arte de saber sofrer: convalescência. Não é? A gente diz assim, fulano fez uma cirurgia, está convalescente. É o quê? A pessoa que, fez uma grande cirurgia, abriu o abdômen, cirurgia do coração, teve que fazer uma cirurgia na perna, amputou a perna. Veja, uma cirurgia de grande porte assim, no outro dia você já está de pé, andando, correndo. Tem um período, às vezes quebra a perna, o médico diz, olha, 1 mês sem pôr a perna no chão. Você vai ter que ficar lá, convalescente, tomando a medicação, esperando o corpo reagir. Quem é que já viveu um período de convalescência assim? Levante a mão aí, por favor. Teve que ficar um tempo de molho. Não é assim? E se você tentar levantar antes, se você tentar, não, mas antes eu preciso trabalhar, aí dá ruim, né? Arrebenta os pontos. Se não cuidar, arrancou um dente, hemorragia. Tem que saber que a cura espiritual não é de uma hora para outra. Sim, se você vai lá ao confessionário e confessa os pecados graves, ok, seu pecado perdoado na hora. Mas a gente sabe que tem consequências, que às vezes a gente vai ter que lutar com aquilo. Às vezes a gente vai ter que confessar várias vezes. A gente tem que ter paciência na luta. São Francisco de Sales, ele fala dessa cura lenta. Ele diz que a cura lenta é mais segura. Sabe aquela experiência, você diz assim, nossa, fulano de tal estava ruim pra caramba no hospital, de uma hora para outra melhorou. Você fala, ufa, no outro dia o cabo morre. Aquela cura, a gente diz, foi a cura, às vezes da morte, para morrer. Foi só às vezes para se despedir. Agora quando vai ali, olha, às vezes está ali, aquele, aí, chega assim,
E morreu. Aí vem o pessoal, vem com as máquinas e Aí a enfermeira, médico, mais uma vez, mais uma vez, tenta, vai. Confissão, E aí, o cara ressuscita, né? Mas tá lá. Não, olha, o médico diz, olha, escapou, mas os órgãos, tá muito difícil. Melhor chamar a família para se despedir. Aí vem a família, tudo. Mas continua lá. Aí daqui a pouco começa a funcionar melhor o rim. A saturação melhora. 10 dias. 15 dias na UTI. Daqui a pouco você vai lá um dia, fala, fulano, você está me escutando? Aí mexe a mão. Mais uns 10 dias abre os olhos. Faz a exturbação. Depois começa a tomar uma sopinha. Se senta. Começa a conversar. Mais uns dias tem alta. Gente, essa é a nossa confiança na misericórdia. A confiança na bondade de Deus. Que se fosse pelo doente, tinha morrido. Se não fosse a ajuda dos médicos, das enfermeiras, se não fosse a ajuda dos santos anjos, se não fosse a ajuda dos irmãos, se não fosse a ajuda do sacerdote, se não fosse a ajuda da igreja, se não fossem os sacramentos, se não fosse o Santo Terço, se não fosse a palavra de Deus, se não fosse o grupo de oração, ainda que você reclame, talvez, de algum sacerdote, mas se não fosse ele te dando a Eucaristia, o alimento da tua alma, da minha alma, de nossas vidas, se não fosse Jesus misericordioso cuidando de nós, o que seria de nós? Gente, a confiança. É claro, você vai ter que tomar os remédios, as vitaminas, tudo isso que eu falei aqui. Mas é Ele. Foi Ele. E como disse o catecismo, o pecado lá foi uma desconfiança na bondade de Deus, um abuso da liberdade, uma desconfiança no amor de Deus. Agora a gente tem que fazer o contrário, é tomar a nossa liberdade e dizer o quê? Jesus, eu confio em vós. Olha o remédio aqui, o remédio aos pés. Está aqui, gente, Ele é o remédio e está aqui o itinerário, a forma de vivermos. Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Já dizíamos outro dia aqui nesse acampamento mesmo, a sabedoria dos santos, que sabiam ter uma santa, sadia desconfiança de si mesmo, porque quando a gente confia demais em nós, a gente peca, a gente baixa as guardas, acha que está tudo bem, se aproxima do abismo e cai. Agora quando a gente põe a confiança em Deus, diz, não, o Senhor me disse para não viver isso. O Senhor me disse para não fazer tal coisa. Então, eu vou guardar a certa distância. Eu vou, na verdade, escutar a sua palavra. Eu vou buscar os remédios. Eu vou confiar nele, mais do que em mim mesmo. Ainda quando os meus pensamentos digam, você não vai conseguir. Mais uma vez, quando Satanás diz, você está querendo enganar quem?
olha o seu passado, olha a vida que você teve, você não presta. É o tentador no ouvido de Eva e de Adão, enquanto Jesus está dizendo: eu vim para os pecadores, para que tenham conversão. Você vai confiar em quem, gente? Em Satanás ou em Jesus? Em Satanás ou em Jesus? Nos seus maus pensamentos ou em Jesus? Em quem deseja o seu mal ou em Jesus? Então vamos dizer isso: Jesus, eu confio em vós. Vai ficando de pé, vai ficando em pé. Estenda a sua mão aqui para a imagem de Jesus misericordioso e comece a dizer isso: Jesus, eu confio em vós. Vai sussurrando: Jesus, eu confio em vós. Se em tantas vezes eu não confiei em Ti, Jesus, eu confio em vós. Eu quero fazer diferente, Senhor. Eu quero ter uma vida nova. Jesus, eu não quero mais viver escravo do pecado, nem viver mais escravo de pensamentos passados que me atormentam. Eu não quero mais, Jesus, viver agarrado a mim mesmo. Eu quero a cura. Eu quero a verdade da salvação. Eu quero a verdade do Evangelho. Jesus, que esses raios venham sobre nós. A verdade que cura, que liberta, venha sobre nós. Eu não quero mais ter medo. É isso que vem ao coração. Vamos fazer uma oração pedindo para não ter mais medo de Deus, para não ter mais medo da vontade de Deus. Na carta de São João está escrito que o amor lança fora todo o temor. Medo da vontade de Deus, medo que Deus leve alguém, medo de dizer: Senhor, eu deixo a minha vontade para fazer a tua, porque a gente acha que a nossa é melhor que a dele. Confiança, abandono, ter uma vida abandonada como a do Filho, a de Jesus, que foi abandonada nas mãos do Pai. Então entregue todo o medo agora a Jesus. Estenda a sua mão para Jesus e diga: eu quero entregar todo o medo. E o seu medo, entregue, fale. Se você tem medo de alguma coisa, diga: eu entrego, Jesus, o medo do demônio, o medo do sofrimento, das doenças, o medo de perder alguém. Jesus, nós colocamos tudo nas tuas mãos, porque confiamos em vós. Eu confio em vós, Jesus. Entregue tudo. Entregue tudo. Se é difícil, entregue. Nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, ele teve que entregar um medo que ele tinha. Ele já pregou sobre isso. Ele disse que ele falava para Deus que Deus podia dar qualquer coisa para ele, Deus podia dar qualquer coisa para ele, menos uma doença psíquica. Ele disse: Senhor, eu aceito qualquer doença, doença no corpo, mas doença psíquica, psicológica não. E ele falou isso depois de ter vivido, né? E ele disse: o que foi que Deus me deu? Quer dizer, que Deus me deu não, Deus permitiu que vivesse. E viveu anos a fio, tendo que fazer tratamento, acompanhamento, tomar remédios.
Depois de uma vida, gente, 70 anos aí de missão, de fervor, mas ele teve que entregar isso para Deus. E no final da sua vida, quando Deus parece que já tinha pedido tudo, aí também teve um câncer, mieloma. Teve que entregar tudo. Padre Jonas chegou um momento que ele não pôde nem mais comungar, porque não passava mais nada. Teve que entregar tudo, se abandonar. Qual o medo que você tem que entregar? Entrega tudo. Abandona tudo nas mãos de Jesus. Em meio a toda essa oração, peçamos o Espírito Santo. Eleve os seus braços e diga: vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Cante, força, incendeia minha alma. Peça ao Espírito Santo.